Pernambuco é um estado onde o tempo não corre igual para todo mundo. Em Recife, a cidade aperta, o trânsito toma tempo e uma ocorrência pode explodir antes da próxima esquina. No interior, o relógio vira estrada. Apoio distante, recurso limitado e a diferença entre rápido e tarde demais pode ser uma curva no mapa. Agora junta tudo isso com a polícia que existe desde 1825, criada num período de tensão política, e você começa a enxergar o motivo real por trás das siglas. O episódio de hoje não é apenas um desfile de unidades temidas, é uma investigação simples e necessária. Porque Pernambuco precisou especializar a própria presença, da mobilidade da Cipmoto Rocan ao recobrimento do BPRP e GAT, do controle do BP Choque à gravidade do BOP, até o BEP no sertão, onde o Estado reaprende o terreno, porque aqui, quem controla o tempo, controla o cenário. Pernambuco sempre foi um estado onde o mapa conta histórias de contrastes. Um território estreito, comprimido entre o litoral e o sertão, com pouco menos de 100 mil km² e mais de 9 milhões de habitantes. Na capital Recife, cada quilômetro concentra mais de 6 mil pessoas, uma das densidades urbanas mais altas do país. É um estado onde a cidade e o interior vivem ritmos completamente diferentes. Enquanto a região metropolitana pulsa em velocidade de metrópole, o agreste e o sertão vivem sob a lógica da distância e do tempo. Esse contraste moldou a maneira como o Estado precisou pensar sua segurança pública. No litoral e na região metropolitana, a criminalidade se manifesta em volume e rapidez. Roubos, furtos, conflitos localizados e disputas por território urbano. Segundo o Diário de Pernambuco, em um dos últimos levantamentos apresentados sobre as facções criminosas no Brasil, o Estado é o segundo com o maior número de grupos criminosos, com 12 facções em atuação no território. É o que você pode ver na lista. 10 dessas facções são de grupos locais. Dessas citadas no levantamento, de acordo com fontes, a facção criminosa Trem Bala, uma das mais fortes da região, controla o tráfico de drogas de Porto de Galinhas e em Cabo de Santo Agostinho, além de manter constantes disputas com facções rivais como as Gêmeos de Gaibu. Esse contexto de criminalidade exige cada vez mais presença constante, resposta em minutos e domínio da mobilidade. Já no interior, o problema é outro. Rodovias longas, áreas rurais extensas e pouca estrutura de apoio transformam cada deslocamento em operação. A exemplo disso é o polígono da Baconha em cidades como Cabrobó, Belém do São Francisco, Salgueiro e Santa Maria da Boa Vista, sendo epicentro de sua produção no Brasil. Dentro dessa dinâmica, em 2025 a Polícia Federal e o BEP erradicaram centenas de milhares de pés de erva, mas o diferencial agora é o uso de tecnologias de drones por parte dos cultivadores, para monitorar a aproximação policial na Caatinga densa. A história da Polícia Militar de Pernambuco começa justamente nessa busca por controle de território. Em 1825, por decreto imperial de Dom Pedro I, foi criado o Corpo de Polícia da então província de Pernambuco, um efetivo inicial de 320 homens com Estado-Maior, uma companhia de cavalaria e 2 de infantaria. O contexto era tenso. O país ainda sentia os ecos da Confederação do Equador, um movimento republicano sufocado à força. A província precisava de uma força organizada, não apenas para combater revoltas, mas para manter a ordem no território politicamente inflamado. Essa origem explica porque a polícia do estado nasceu com vocação para reagir rápido a crises, um DNA que atravessou séculos. Ao longo do tempo, Pernambuco viveu ciclos de violência que exigiram novas respostas. No início dos anos 2000, o estado figurava entre os mais violentos do Brasil. A partir de 2007, o Pacto pela Vida estabeleceu metas, integração e foco na redução de homicídios. A meta básica é reduzir 12% ao ano as taxas de mortalidade violenta intencional no estado, e trouxe quedas expressivas nos primeiros anos, mas como toda política pública de segurança, os resultados também oscilaram ao longo dos anos, e com o passar do tempo as demandas mudaram. O crime se reorganizou e as fronteiras entre capital e interior ficaram mais fluídas. Hoje o desafio é manter o controle em um cenário mais fragmentado. O programa Juntos pela Segurança, lançado recentemente, tenta atualizar esse modelo, equilibrando prevenção, inteligência e presença ostensiva. Veja na tela um dos últimos levantamentos das mortes violentas intencionais no estado. Você pode perceber a variação entre os municípios em termos de aumento ou diminuição entre 2023 e 2025. É o reconhecimento de que o problema não é só policial, é territorial, social e logístico. A PM de Pernambuco, que nasceu de um decreto imperial, opera agora em um ambiente onde o inimigo não usa farda e o campo de batalha pode ser uma rua, uma estrada ou uma tela de celular. O estado precisa de velocidade, técnica e especialização, porque em Pernambuco a geografia muda de forma tão rápida quanto o crime.
E é por isso que antes de falar de choque e de crise, é preciso entender a regra básica que move toda essa engrenagem. Quem chega primeiro, controla o cenário. Em policiamento ostensivo, existe uma regra que decide o rumo de muita ocorrência. Quem controla o tempo, controla o cenário. E Pernambuco construiu respostas bem diferentes para esse mesmo problema. A CIP-Moto, que concentra o policiamento com motocicletas e a doutrina Rocan no estado, nasce exatamente dessa necessidade de encurtar o tempo entre o chamado e a presença real na rua. O ponto aqui não é apenas porque a moto é mais rápida. Isso é óbvio. O ponto é que a moto muda a geometria do patrulhamento. Ela passa onde a viatura perde tempo, consegue reposicionar equipes com menos fricção e consegue sustentar presença em áreas onde o trânsito e o desenho urbano engolem minutos. E para isso não basta pilotar. A instituição trata motopatrulhamento como especialidade. Essa especialidade aparece com clareza na formação, o estágio de operações em motopatrulhamento tático. É descrito pela PMPE como voltado a capacitar policiais para o serviço de patrulhamento tático com motocicleta, incluindo disciplinas como técnicas de pilotagem, técnicas de abordagem com motocicleta, noções de escolta, instrução tática garupado, prática operacional e doutrina Rocan. A mensagem é direta: a unidade não vende velocidade, ela vende método. E tem uma camada histórica interessante, porque a própria polícia registra como essa modalidade foi importada, testada e espalhada. Em uma notícia da corporação, um oficial relembra o início do processo, quando ainda era tenente. Foi a São Paulo conhecer o modelo, voltou a Pernambuco e ajudou a estruturar a capacitação, formando turmas e levando a doutrina para cidades do interior como Petrolina, Serra Talhada, Arco Verde e Caruaru, com ênfase no sertão. Isso reforça um ponto importante: motopatrulhamento não é tropa de capital, é uma ferramenta que o Estado tenta adaptar ao seu próprio mapa. E falando em adaptação, uma boa preparação para um concurso policial exige múltiplos conhecimentos. Para te ajudar no concurso da PM de Pernambuco, já está disponível o simulado com questões comentadas no estilo da banca, além de dicas de resolução de questões e um conteúdo programático com acesso rápido. O link está na descrição e o QR Code está na tela. Se você quer chegar mais rápido e preparado nessa prova, não deixe de conferir. Agora, se a CIP-Moto trabalha a escala do curto alcance, o BPRP trabalha a escala do recobrimento. E aqui o termo é oficial. No site institucional, a PM de Pernambuco conta que o Batalhão Rádio Patrulha foi criado em 1950. Em 1970, a unidade foi transformada em batalhão e até hoje exerce missão de recobrimento de todas as áreas da região metropolitana, apoiando unidades territoriais com concentração especial. O BPRP não existe para morar em um bairro, ele existe para reforçar e aparecer quando a pressão sobe para dar fôlego ao policiamento de área. E por falar em reforço, aqui é importante a menção do GAT. O Grupo de Apoio Tático Itinerante é uma das forças mais estratégicas da Polícia Militar de Pernambuco. E o nome já entrega a essência: itinerante. Ele existe para chegar rápido onde a situação sai do padrão e o policiamento comum precisa de reforço imediato. Formado por policiais com perfil operacional e experiência de rua, o GAT atua principalmente em ocorrências de maior risco e complexidade, especialmente no enfrentamento à criminalidade violenta. É o tipo de tropa que aparece quando a área está sensível, quando a resposta precisa ser firme, coordenada e eficiente. Na prática, o GAT funciona como uma peça de mobilidade dentro da estrutura da PM de Pernambuco. Ele pode apoiar operações integradas, reforçar batalhões em regiões críticas e atuar em ações que exigem presença tática, agilidade e controle de cenário. E a diferença entre GAT e BPRP precisa ficar clara. Enquanto o GAT funciona como uma lâmina tática dentro dos batalhões, pronto para agir nas áreas mais sensíveis, o BPRP é uma unidade inteira dedicada a radiopatrulhamento operacional, uma estrutura histórica da PM feita para responder rápido e com presença forte. Além disso, outro ponto importante a mencionar é sobre o BIESP, porque Pernambuco marca um ponto de flexão na estratégia de segurança pública do estado, consolidando a ideia de que o interior não pode mais ser dependente da logística da capital. Antes de sua implementação, a distância geográfica entre o Recife e os polos socioeconômicos do Agreste e Sertão criava um vácuo operacional que exigia o deslocamento exaustivo de tropas especializadas por centenas de quilômetros. O BIESP mudou essa dinâmica ao integrar sob o mesmo comando regional 4 pilares de elite: a agilidade da Rocan, o impacto tático da rádio patrulha, o controle de distúrbios do choque e a precisão do canil. Essa estrutura funciona como o primeiro BIESP em Caruaru e o segundo em Petrolina. Em essência, é o braço forte que regionalizou a especialização, garantindo que o policiamento técnico de alto impacto esteja sempre ao alcance do coração de Pernambuco. Juntas, essas engrenagens explicam por que Pernambuco investe tanto em mobilidade. Porque no mundo real, o crime tenta ganhar vantagem em segundos e em deslocamento. E a resposta do Estado, antes de ser choque ou operação especial, começa aqui: presença qualificada, doutrina e recobrimento.
Mas nem sempre isso basta. Quando a rua deixa de ser ocorrência e vira controle de multidão ou crise de alto risco, aí a história muda. E é exatamente aí que a gente entra no próximo capítulo. Quando a rua deixa de ser uma ocorrência e vira um ambiente, a missão da polícia militar muda de natureza. Não é mais só chegar, identificar e resolver. Às vezes é impedir que a cidade entre em colapso, e isso está no papel constitucional das PMs, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Em Pernambuco, duas unidades simbolizam esse momento, em que a presença já não basta. O BP Choque, que trabalha o controle do cenário coletivo, e o BOP, que entra quando o risco vira extremo e cada decisão pesa. O Batalhão de Polícia de Choque, conhecido como Batalhão Matias de Albuquerque, não nasceu por estética nem por tradição. Ele nasce em 12 de setembro de 1980, inicialmente como Companhia de Polícia de Choque, e é elevado a batalhão em 1º de abril de 1982 por lei estadual. Esse contexto histórico revela a necessidade. Pernambuco já entendia há décadas que existiam situações em que a rua não se organiza sozinha. Multidões, tensão coletiva, eventos de massa, momentos em que o espaço público vira uma disputa de movimento. O choque existe para devolver forma ao que está se deformando. E o que faz o choque ser tão marcante não é a força no sentido superficial, é a disciplina. É a capacidade de atuar como um corpo coeso, em que cada passo tem função e cada gesto comunica limite. A própria PMPE descreve o BP Choque como unidade treinada para atuar em eventos que envolvem multidões, exatamente porque esse tipo de ambiente exige contenção, proteção e retomada de controle sem deixar a situação escalar para algo irreversível. Na prática, quando o BP Choque chega, o clima muda. Não porque alguém venceu, mas porque a cidade entende que aquela cena passou a ser tratada como risco coletivo. Só que existe um ponto em que o problema deixa de ser coletivo e vira crítico. É quando a ocorrência ganha uma camada de alto risco e o erro não gera só desordem, gera perda de vida. É nesse degrau que aparece o BOP. A trajetória dele também conta uma história de necessidade. Em 1989, a Polícia Militar de Pernambuco cria o CIOI, por decreto. E décadas depois, essa companhia é transformada em Batalhão de Operações Policiais Especiais, em junho de 2017. No próprio texto institucional, o BOP é apresentado como parte da Força Especial, com valor estratégico e tático dentro da corporação. O que diferencia o BOP não é a presença cotidiana, é a finalidade. Ele é lembrado porque é acionado quando o cenário foge do comum. A atuação do BOP envolve atribuições como resgate de reféns, lidar com criminalidade fortemente armada e com presos de alta periculosidade. São situações em que a margem de erro encolhe e a decisão precisa ser tomada com precisão sob pressão e com preparo específico. Esse capítulo é, no fundo, sobre duas respostas do Estado para dois tipos de ruptura. O choque tenta impedir que a cidade desça a ladeira do caos coletivo. O BOP entra quando a ladeira já ficou íngreme demais. E até aqui a história foi urbana, metropolitana e concentrada. Só que Pernambuco não termina em Recife. Quando o mapa vira estrada, distância e isolamento, a regra muda. É aí que entra o próximo capítulo. Até aqui a história foi de cidade, Recife e região metropolitana. De cidade, deslocamento curto, ocorrência que pode virar crise em minutos. Só que Pernambuco não termina no asfalto. E é quando você cruza esse limite invisível que o Estado reaprende uma verdade antiga. No interior, o problema não se resume a crimes, mas também distância. É aí que o BEP entra como uma peça fundamental na segurança pública pernambucana. O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior foi estruturado com sede em Custódia, no Sertão. Além da sede em Custódia, há unidades do BEP em Torirama e Palmares, criando uma lógica pernambucana de sertão como base de resistência. No papel, essas unidades têm identidade própria e missão clara: sustentar presença especializada onde a geografia costuma vencer o planejamento. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e compõe cerca de 11% do Nordeste, com temperaturas extenuantes que exigem um preparo físico e psicológico de qualquer policial que opere nesse tipo de terreno. O BEP carrega um DNA de interior, ligado à ideia de operar com autonomia, disciplina e adaptação ao ambiente, herdando a forte tradição das antigas volantes que percorreram não só o sertão de Pernambuco, mas o Nordeste inteiro. A missão no fim não é chegar e ir embora, é permanecer. No interior, presença precisa ser sustentada porque a rua não reinicia quando a viatura vai embora. O BEP existe para trabalhar com persistência, patrulhamento em áreas amplas, estradas, zonas menos acessíveis e apoio tático quando a realidade ultrapassa o cotidiano das unidades territoriais. Geralmente as equipes atuam com guarnições de 8 policiais, 2 viaturas, plataformas 762 e 556, além de equipamentos de sobrevivência e quantidade de munição para incursões maiores. E aqui que entra a parte mais marcante do capítulo. O BEP não é apenas emprego operacional, é também formação. O nome Ciosaki não vive só na denominação histórica.
A PM de Pernambuco trata o CIOSAC com ritos, exigência e cultura própria. Para você ter ideia do nível de exigência desse curso, na sua 32ª edição, dos 55 que iniciaram, apenas 18 conseguiram concluir. Não é à toa que o batalhão aparece como exportador de conhecimento. A PM de Pernambuco publicou que o BEP ministra estágio de sobrevivência na Caatinga ao COT da Polícia Federal, informando que essa etapa integra a grade do COT desde 2006, por cooperação técnica entre instituições. Há também registros de instruções ministradas pelo BEP em capacitações com participação de diferentes forças, reforçando a ideia de que ali existe doutrina, método e ambiente de instrução consolidado. No fim, o BEP fecha o mapa porque ele responde ao que o interior impõe: distância, tempo e terreno. Depois da mobilidade urbana e do controle de crises na metrópole, vem a parte do estado que precisa ser constante quando tudo está longe. Pernambuco não se explica por uma sigla, ele se explica por um mapa que muda de regra a cada quilômetro. Por isso essas unidades não são mais temidas por marketing. Elas existem porque o Estado cobrou um tipo de resposta que o policiamento comum sozinho não conseguiria entregar o tempo todo. Se você chegou até aqui e já entendeu a lógica, mobilidade e recobrimento evita o pior, controle seguro coletivo e a força especial entra quando o risco vira extremo. Agora eu quero ouvir de você. Qual dessas unidades você acha que mais define a identidade de Pernambuco e por quê? E se você está estudando para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, deixe o QR Code na tela e o link na descrição do simulado completo com acesso imediato. Estudar com estratégia é metade do caminho. Se não viu o vídeo sobre as principais tropas da Bahia, clica nesse vídeo aqui que te espero lá. Grande abraço e até mais!